bem-vindos. Sou eu. Não, Sou eu. É a professora. Sou eu. Olha, eu fiz todo um preparo aqui, ó. Peraí, volta. Sejam bem-vindos, estudantes, professores, queridos, para mais uma aula. Não. É que na realidade... porque é a quarta aula do dia, então a professora está meio embaralhada, ela está confundindo microfone com a garrafa de água, né? Boa tarde a todos, né? Uma excelente aula aí de geografia aí para todos nós, professores, alunos e aos demais aí que estarão, né, estaremos apresentando para vocês, né? Falando do tema de uma continuidade, né? Qual que é o tema de hoje? Vamos lá, então, queridos amores da vida. O papel da Europa, Ásia e Oceania nos setores da economia, parte 2. E a habilidade desta aula é EF09GE20. Identificar o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia da Europa, Ásia e Oceania. E discutir a relevância do desenvolvimento tecnológico para as economias dos países europeus e asiáticos. Unidade temática, mundo do trabalho. Objeto do conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbana e industrial. Ainda bem que estava mostrando somente a tela, né? Que daí não percebia eu assim, ó, com a cara assim, ó. É, porque não tá com problema de visão, a idade chegando, né? Depois dessa pegadinha do diretor, nós vamos assistir um vídeo de uma dos ODS aí, que é o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. E aí retornamos aí com a parte 2 aí. Até já. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.
É isso aí. Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! E esse assunto ele é interessante porque nós estamos falando de continentes na qual tem países que ainda continuam poluindo e muito. O caso da China, por exemplo, que utiliza muito combustível fóssil como fonte de energia, né, matriz energética. Temos aí a Índia, que também utiliza muito combustível fóssil como matriz energética. Países aí, apesar da Alemanha, né, já está usando muitas fontes renováveis, também ainda tem esse processo de combustíveis fósseis. O Reino Unido. Então, são continentes que a gente vai ver agora que tem, né, esse alto desenvolvimento econômico, mas tem reflexo aí também nas questões de poluentes, não só na atmosfera, como também no meio ambiente, tá certo? E falando em comércio, a gente vai ver aí uma tabela que mostra aí os líderes da produção da indústria de transformação no mundo, né? A participação aí de valores, né, de transformação, ou seja, indústrias de transformação na indústria, aí, como diz aí, o VTI em porcentagem. Olha lá, a China em primeiro lugar, veja que 2005 pulou de 11,66% para 24,36% de toda a industrialização de transformação no mundo, né? Nós temos aí o Japão em terceiro lugar, que faz parte da Ásia, tendo aí um recuo. Aí a Alemanha, o país europeu, né, tendo também um recuo. Então a gente percebe aí que boa parte dos países que encabeçam essa lista aqui são países que pertencem à Ásia e à Europa, né? Excetuando aí os Estados Unidos, o Brasil, né, o México, né, e o Canadá, que são países aí do continente americano. Os demais são países aí do continente ou europeu ou do continente asiático. O da Oceania não aparece porque tanto a Austrália e a Nova Zelândia aí não tem, né, uma força econômica na questão industrial, né, mas na questão de serviços, né, ou na questão aí da agropecuária, tá certo? Então a gente observa, logicamente, com esse valor, principalmente da China, né, dessa relação, né, de 11% para 24% do comércio, precisa de muita fonte de energia, né? Então a matriz energética ainda muito forte na China, combustível fóssil, principalmente o carvão mineral, tá certo? Um outro dado interessante é o que a gente vai ver aí, uma imagem falando aí dos robôs industriais numa linha de produção, né? Então esses países que são países desenvolvidos do continente europeu e os países, principalmente o Japão e os países emergentes Rússia, a Índia e a China, utilizam muito automação nas suas indústrias, né? Ou na indústria automobilística ou em outras indústrias aí que produzem outros produtos, principalmente eletroeletrônico, aí, caso aí da China e do Japão. Então, a automação desse tipo de indústria é lógico que favorece, né, a linha de produção, né, aumenta até a produtividade desses países, mas também gera, né, um lado social negativo, que é a questão do desemprego, né, porque, na realidade, a transformação da mão de obra para outros setores está sendo mais lento na Ásia do que, por exemplo, na Europa, né, até por causa do desenvolvimento da educação, né, e a qualificação da mão de obra, apesar que nós tivemos aí os tigres asiáticos, né, que com o passar do tempo evoluiu a mão de obra, né, tendo um custo bem baixo, né, para as empresas que foram para os tigres asiáticos e aproveitando aí a mão de obra barata e fazendo a produção de diversos produtos aí, de diversos tipos de indústrias, né? Então, principalmente na Ásia, se favorece muito a questão da mão de obra qualificada, né, e necessariamente sem uma boa remuneração, o que já não acontece na Europa e na Oceania, né, que tem lá uma remuneração mais elevada e uma qualificação de obra também, mão de obra, né, também com uma qualificação melhor, tá certo? Na próxima, uma outra área de produção que tem muito na Ásia e principalmente na Europa é a produção farmacológica, que ela é também automatizada, né? E a gente viu muito isso ultimamente, até por causa da pandemia, né? Da produção de vacinas, né? Então, quando aparecia lá uma imagem, se mostrava a produção, que é automatizada, né? Então, muitas fábricas aí, muitas indústrias farmacêuticas hoje utilizam aí a automação
para a produção tanto de remédio, como principalmente o que a gente viu das vacinas aí, que foram produzidas aí para todo o planeta. Inclusive também na Ásia, com a China se destacando aí, inclusive fornecendo insumos aí para o Brasil, tá certo? Na próxima imagem, que é legal, porque é um mapa diferente, a gente vê a composição do PIB, né, Produto Interno Bruto, por setor, tá? O setor primário, né, baseado aí na agricultura, que está em verde, a gente observa lá na legenda, né? A legenda, o destaque é a legenda bem diferenciada do que a gente está acostumado a ver. Em vermelho, o setor das indústrias, e o azul, o setor de serviços. E a gente observando aqui na região da Europa, né, a gente vai observar aí, né, uma relação muito forte com o setor de serviços, né, e uma coloração avermelhada em alguns países, né, com azul, né, então dando aí uma inferência de que tem uma grande composição do seu PIB na indústria e também na área de serviços, né, no setor terciário, né, e não aparece o verde em destaque. Então, a composição do PIB de boa parte dos países europeus tem relação, primeiro com o setor de serviços, né, o setor terciário, e logo em seguida o setor secundário, que é o setor industrial. Quando a gente observa a Ásia, por exemplo, a Ásia já é um pouco diferente. Ela é bem assim, né, vamos dizer assim, homogênea. Então ela tem lá uma relação muito forte com a agricultura em boa parte dos países, né, que a gente vê uma coloração esverdeada, um pouco lá do vermelho, que tem as indústrias, né? Porque aí você vai ter a variação das porcentagens, como aparece aqui na legenda, tá certo? Então, pela coloração, a gente consegue aí observar aí as porcentagens de cada um dos setores. Os setores de serviços, ele está, né, numa elevação, né, em alta, né, mas, diferentemente da Europa, né, ele tem uma relação menor, né? Então, o forte de boa parte dos países asiáticos, e aí inclui até a China e a Índia, é a industrialização e a agricultura, tá certo? Serviços ficam um pouco de lado. Até porque o setor de serviços, ele envolve bancos, né? E os principais bancos que nós temos são bancos europeus. Por isso essa relação aí, né, de uma relação de serviços mais forte no continente europeu, a prestação de serviços, né, nessa relação aí. Agora, a Oceania, né, o que ela vai ter? Uma relação mais de serviços aqui, ó, principalmente na Austrália, tá certo? A Nova Zelândia, ela tem também uma característica também de serviços, mas tem uma coloração um pouco esverdeada por causa da agropecuária. É que assim, a porcentagem, mesmo assim é elevada, ela não chega a atingir num porcentagem maior do PIB. Porque países desenvolvidos, eles têm características do produto interno bruto no setor terciário, prestação de serviços, tá certo? Então tem essa relação aí. Mas é interessante esse mapa pela coloração, né, e mostrando aí a porcentagem de cada setor aí do produto interno bruto. Como também no próximo mapa aí, que a gente vai observar e vai ver nessa relação a força de trabalho. E aí vem aquilo que eu expliquei para vocês. Olha aqui a relação da Europa aqui, ó, que pega bem o setor terciário, aí o setor de serviços, e o setor industrial, aí, que está em vermelho, né, e o setor de serviços aí em azul. Dá mais foco nesses dois setores. Agora, olha a região da Ásia. Como aparece pela questão da força de trabalho, da mão de obra, ter mais verde. Então, a relação com o setor primário, principalmente a agricultura, ainda é muito forte nos países do continente asiático, tá certo? Já na Oceania, né, olhando aqui para esta relação aqui de Austrália e Nova Zelândia, lembrando que também tem Papua Nova Guiné, né, que até tem uma junção aí com a Indonésia no conjunto das ilhas, né, o forte deles é a agricultura, nós temos aqui, né, um forte aí no setor de serviços, na mão de obra. Por isso que acaba refletindo no produto interno bruto dos países da Oceania. Só que é lógico que se a gente for colocar, por exemplo, nessa questão aí de
valores, né, não vai aparecer aí Austrália nem Nova Zelândia, né, nos 10 primeiros países entre esses 3 continentes que nós estamos estudando nessa aula aqui, entre a Europa, a Ásia e a Oceania, tá certo? São países desenvolvidos, mas não quer dizer, né, que são países que têm um alto, elevado produto interno bruto. Sim, o IDH. O índice de desenvolvimento humano, sim, eles acabam ficando aí entre as melhores colocações. Agora, na questão econômica, não. Tá? Mas aí, refletindo aí países da Ásia, falando aí sobre a questão da China, da Índia e do Japão, né? E boa parte aí dos países europeus, principalmente a Europa Ocidental, tá certo? Bom, a aula infelizmente já acabou. Voou. Voou para variar. Um forte abraço a todos. Obrigado, Ju, pela cooperação aí, né?